Olá pessoal, eu me chamo Gabriel e o tema do vídeo de hoje será o realismo e suas principais obras literárias. Bom, o realismo ele foi um movimento artístico do final do século XIX que se contrapôs ao estilo anterior, o romantismo. No Brasil, esse estilo teve como marco inicial a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, um grande escritor da literatura brasileira. Uma corrente literária que dialoga com o realismo é o naturalismo, que retrata em geral a vida da população mais pobre. No caso, o naturalismo ele tratava mais da questão dos pobres. Já em Portugal, Antero de Quental e Eça de Queiroz foram os principais escritores realistas. Na França, destacou-se Gustave Flaubert, que é considerado o pai do realismo europeu. O realismo na literatura brasileira tem algumas características fundamentais, entre as quais nós temos a objetividade. Ao contrário dos românticos que exaltavam a subjetividade como enfoque ideal para a literatura, os realistas eles buscavam a maior objetividade possível. Ou seja, enquanto os escritores do romantismo representavam o mundo a partir de pontos de vista ultrasentimentais ou muito pessoais, os autores realistas eles procuravam retratar a realidade tal qual ela era, com a menor influência pessoal possível. Ou seja, eles tratavam buscar e tratar a realidade com a maior razão possível, maior racionalidade possível. Outra característica é a crítica social. Uma das marcas do realismo é a representação das hipocrisias sociais de modo escancarado. Aqui também o movimento ele difere do romantismo que procurou exaltar o estilo de vida burguês. O realismo em oposição, ele critica as contradições e moralismo da elite burguesa. Outro ponto também, outra característica é a ironia como marca retórica, especialmente na obra de Machado de Assis. É possível perceber um claro traço de ironia nas descrições narrativas. Em geral, essa figura da retórica expõe críticas diversas ao grupo social representado na narrativa. Ou seja, Machado de Assis sempre buscava, em torno de suas histórias, em torno das suas criações literárias, ter uma certa ironia nas suas escrituras. Outra característica é o enfoque em descrições psicológicas. O realismo brasileiro retratou não só a parte externa da sociedade brasileira do final do século XIX, mas também representou uma excepcional descrição dos valores e pensamento dos personagens narrados. Por exemplo, como são descritos os olhos da personagem Capitu, uma das grandes personagens da obra de Dom Casmurro de Machado de Assis. Você vê muita ironia nisso. Algumas influências do realismo, né, de modo genérico, você percebe e pode dizer que o realismo ele foi influenciado pelas novas teorias científicas que surgiram na época, no caso. A saber, né, o positivismo de Comte, comunismo de Marx e Engels, evolucionismo de Darwin, determinismo de Taine. Como o realismo brasileiro ele é posterior ao europeu, também é plausível afirmar que os autores do realismo do velho continente em muito influenciaram o movimento no Brasil. Dentre eles, vale ressaltar Gustave Flaubert, pai do realismo na literatura, e Honoré de Balzac, ambos da França. Então, como você pode perceber, essa questão do realismo ele é muito europeu, ele surgiu na Europa e a gente trouxe para o Brasil. Além desses, os escritores portugueses Antero de Quental e Eça de Queiroz também muito contribuíram para a formação do realismo no Brasil. Vou falar um pouco sobre autores e algumas obras, né? Nós temos o Machado de Assis, que foi o principal ator do realismo brasileiro. Suas principais obras foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi criada em 1881. A narrativa dele inaugura sua fase realista, assim como introduz o romance psicológico do Brasil. Representa uma verdadeira evolução de ideias e formas à medida que aprofunda o desprezo pelas idealizações românticas, né? No enredo alienar, com estilo direto e sem floreios. Ele é bem direto, bem irônico nas escritas dele. Também apresenta uma singularidade. Tem um defunto como narrador que é pessimista e indiferente, ele expõe sua vida com desdém, tendo como cenário o Rio de Janeiro do século XIX. Também temos Papéis Avulsos, em Papéis Avulsos, que também é de Machado de Assis, que foi criado em 1882. Assis utiliza da grande ironia e um pouco de pessimismo para tratar a respeito da contradição entre ser e parecer, entre vida pública e vida interior, íntima e entre amar. Nós também temos Quincas Bobas, em 1891, foi criado em 1891. O romance ele tem como principal característica o foco nas relações sociais da época. Machado, que também foi o criador, faz fortes críticas às relações humanas. Por exemplo, o casamento por interesse. Temas como interesse, traição, poder, aparência, loucura, ironia, imoralidade, falsidade são salientados na obra de Machado de Assis. Vale notar que na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba é citado pelo escritor, por isso Quincas Borba pode ser considerado em parte uma continuação de Brás Cubas.
Nós também temos Várias Histórias, que foi criado em 1896. Várias Histórias foi publicado em 1896, fazendo parte do histórico realista de Machado de Assis. Os contos da obra são profundamente marcados pela análise psicológica dos personagens, além da erudição e intertextualidade que transparecem como, por exemplo, referências à música clássica, a clássicos da literatura, bem como a histórias bíblicas que são citadas durante essa escritura. Muitos apresentam um tom pessimista, né? E a maior parte das histórias se passam no Brasil no século XIX. Sobretudo na segunda metade do século, de modo que os contos retratam bem o contexto sociocultural da época, e são muito bons de serem lidos. Nós também temos a última obra, que também é de Machado de Assis, Dom Casmurro, publicado pela primeira vez em 1899. Dom Casmurro é uma das principais grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Então, nós temos essas obras, nós temos essa parte que foi explicada sobre o realismo e essas principais obras que foram criadas. A maioria delas, aliás, todas elas que eu citei aqui durante o vídeo, são de Machado de Assis. Esse movimento realista ele teve grande impacto no século XIX e até hoje, né, nós temos memórias e livros que explicam muito em relação a esse movimento que foi o realismo. E Machado de Assis foi um dos principais autores, suas obras foram uma das principais durante esse processo. Então é isso o vídeo sobre realismo e as principais obras que foram criadas durante esse período. Muito obrigado.